Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ex-Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Fazendo uma alusão ao dia de ontem, né? Domingo, Dia das Mães. Vamos falar um pouquinho sobre essas novas definições aí, os efeitos jurídicos. Mãe é quem cria, né? Mãe é quem cria. Fernanda, mãe tem um peso muito grande, né, na nossa vida. É até difícil você achar uma definição para mãe, tamanha a importância, né? É o primeiro contato que as crianças têm com o mundo, com o simbolismo, com o simbólico, né, do mundo. É a mãe que interpreta o choro da criança, né? E é engraçado, Fernando, porque às vezes a gente ouve uma criança chorar e não sabe o que é. A mãe sabe. A mãe conhece o choro de frio, a mãe conhece o choro de quando a criança tá molhada porque fez xixi. A mãe conhece quando é o choro da criança com o intestino preso ou com dor, sabe de tudo e vai introduzindo essa criança no simbólico, vai introduzindo na própria linguagem e interpretando os sons, os sinais, as expressões e possibilitando isso. E aí quando a gente pensa assim, bom, mas então mãe é uma coisa só biológica, só alguém que pariu uma criança, a gente percebe que não é bem assim, né? A gente percebe que é muito mais. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção à formação da maternidade pelo afeto. E quando eu falo de afeto, eu estou falando exatamente desses cuidados, desse envolvimento que a criança tem com aqueles que cuidam. Então, quando você pergunta, mãe é quem cuida? Sim. Mãe é quem cuida. Mãe é muito mais do que... A maternidade é muito mais do que um fato biológico. É um fato da vida, né? Um fato do envolvimento, do amor, do carinho, do cuidado, de tudo. Concorda comigo? Concordo, em gênero, número e grau. E há tantas demonstrações, né, de que essa frase é muito correta, mãe é quem cria. A gente vê as próprias mães, né, que não só são as que geram, que dão à luz, né, mas aquelas que entram em processos longos de adoção e que incorporam a maternidade muito mesmo da chegada dessas crianças aos seus lares, né? Com certeza. Ela se faz mãe antes da conclusão do processo de adoção, antes de conhecer a criança. Antes de conhecer a criança que vai ser filho, ela já se envolve. Assim como uma mãe biológica já conversa, já canta para a criança, já tem aquele envolvimento, né, durante a gestação. Não é assim? Então, essas mães que passam pelo processo de adoção, elas também têm um envolvimento, mesmo que não seja direto, mesmo que não haja uma conexão física, elas estão na luta, elas estão ansiosas, estão juntando documentação, estão conversando com os assistentes sociais, estão exercendo a maternidade, sim, antes do parto, né? Do parto, que é um parto jurídico, não é um parto fático, biológico, um parto jurídico, mas estão lá nesse exercício, nessa coisa da maternidade, até bem antes de conhecer o próprio filho. Isso. E a gente também discute muito isso, o papel da mãe, nesse mundo que a gente tenta trazer cada vez mais o pai para essa divisão, né? Ah, sim. Importante também, né? Porque houve uma modificação muito grande. Antigamente a gente tinha aquela coisa que era só a mãe que cuidava, era só a mãe que empreendia esses que a gente chama de, né, cuidados parentais, mas hoje não, hoje os pais estão participando mais ativamente e é bom que seja assim, né? Que haja mais uma participação, porque afinal de contas a mulher também não é a mesma daquela época. Então se num determinado momento você tinha a mulher exclusivamente como cuidadora, ficando em casa e tal, hoje você tem a mulher no mercado de trabalho, cumprindo sua jornada de trabalho, às vezes fora de casa, e mesmo as que estão em casa
com atividades externas no seu home office, dependendo daquele momento ali de concentração e foco na sua atividade profissional. Então, se mudou nesse aspecto, evidentemente que os homens também têm que mudar nesse aspecto, reconhecer que essas mães não estão com condições de exercer aquele cuidado integral e tem que botar a mão na massa e ajudar. Não é ajudar, né? Vamos falar a verdade que ajudar não é bem a palavra, mas é participar da criação dos filhos com tudo, inclusive com isso, é o banho, é a escova de dente, é o dever de casa, é botar para dormir, é levar o pediatra, o dentista, enfim, exercer efetivamente essa paternidade, esses cuidados parentais. Isso é importante até para a saúde física e mental da própria mulher, né? É isso aí. Como é que a Justiça vê hoje a maternidade socioafetiva? Pois é, nós temos hoje, desde 1900 olha, acho que não se lembra se é na década de 70, acho que de 70, bem antes da Constituição, um jurista mineiro, João Batista Vilela, escreveu um artigo que passou a ser icônico, passou a ser representativo de tudo. Ele escreveu um artigo chamado A Desbiologização da Paternidade, reconhecendo a formação de vínculos a partir do afeto. E aí, durante muito tempo, se achou até que o afeto fosse um princípio que norteasse as relações jurídicas. E hoje, sobretudo a partir da obra lançada pelo nosso querido Conrado Paulino, pelo falecido saudoso professor Cristiano Chaves, chamada Teoria Geral do Afeto, nós reconhecemos o afeto como um valor jurídico, não como um princípio, mas como um valor jurídico. Então, o afeto, ele tem que ser levado em consideração nas decisões judiciais. Nós tivemos recentemente, acho que nós tivemos até a oportunidade de falar aqui, acho que sim, o caso de uma decisão do STJ em que manteve uma criança com a família substituta, mesmo com a presença dos parentes. Exatamente, mesmo desejando. Por quê? Porque estava envolvido ali. Exatamente isso, é o valor jurídico do afeto, né? Não adianta você simplesmente apostar num parentesco meramente biológico quando ele não está revestido dessa gama de cuidados, desse investimento que é feito na criança, porque é isso que importa. Quando a gente fala do melhor interesse, a gente está falando disso, desse investimento pessoal, afetivo, em favor do crescimento, do desenvolvimento saudável dessas crianças. Então, o afeto ele sempre tem que ser levado em consideração nas decisões judiciais envolvendo as questões familiares, as questões de família de uma forma geral, né? Não como princípio, porque o princípio ele amarra, né? Então eu digo, se eu fosse levar como princípio, por exemplo, quando eu falo de alimentos, pensão alimentícia, aquele pai que não tem afetividade com os filhos, ele tem a obrigação do pagamento da pensão, e mesmo que não tenha afeto, né? Mesmo que não tenha essa consideração com seus filhos. Então não é um princípio, é um valor jurídico. Se fosse um princípio, nós teríamos que exonerar esse pai dessa obrigação. Então é um valor jurídico muito relevante e que sempre tem que ser pesado, analisado, porque no fundo, as nossas relações são assim, né, Fernanda? A gente se relaciona no mundo dessa forma. Se os ouvintes da CBN não tivessem com a CBN essa relação até de afeto com a clareza e a precisão das informações, as análises que são feitas, nós não teríamos ouvintes, concorda comigo? Concordo. Então é o afeto, na verdade, que move as relações humanas. Então nós não podemos desprezar, e o direito não despreza, muito pelo contrário, considera o afeto como um valor jurídico de alta relevância. E um viva para as mães, né? Olha, com certeza. Eu tive muita sorte com a mãe que eu tive, né? Que minha mãe é falecida. Então, nesse dia, a gente sempre sente um pouco de saudade, lembra dos bons momentos e das brigas também, que já fazem parte da nossa formação. E tenho muita sorte também. Meus filhos têm mais sorte do que eu, porque tiveram mães melhores. Enfim, é isso. E aí a gente vai tocando a vida. É isso.
Boa segunda para você e até a próxima, hein? Para todos nós, os parabéns para as mamães. Obrigada.